Este é o primeiro capítulo do audiobook Usados para a Sua Glória, subtítulo O Homem de Salmo 139. Vamos à narrativa. É complicado tentar entender nossas vidas, histórias, experiências, dificuldades, doenças, enfim, tudo o que nos rodeia e nos atinge como desenhadas, arquitetadas por alguém. Viver tudo o que planejamos, até escrever em um diário talvez, nossos objetivos, daqui a 5, 10 anos quero ser assim ou assado, casar ou ter filhos, quero ter uma quantia X na conta do banco, e no final de tudo descobrir que toda a sua existência é dependente de uma pessoa. Porém, se essa pessoa é um ser humano normal, digamos assim, pode até ser mais fácil se desvencilhar, porque há várias saídas para isso. Afinal, essa pessoa é uma pessoa normal como todas as outras. Mas eu quero falar aqui de uma pessoa que não se encaixa nesses requisitos. Uma pessoa em que nada está oculto aos seus olhos. Essa pessoa é o homem que Davi nos revela em Salmo 139, com conhecimento e temor, porque este não é qualquer homem aleatório. Os detalhes que Davi nos relata desse homem são incompreensíveis a qualquer mente humana pensante, seja agora ou daqui a milhares de anos. O que Davi nos diz é basicamente isso. Não há porta de saída ou de emergência, não há escapatória, não adianta nenhum tipo de esforço na tentativa de escapar desse homem. Ele domina sobre toda a sua criação, sobre todas as mentes, todos os governos, toda e qualquer menção de existência que tenha sido descoberta ou será descoberta. Este homem, descrito neste salmo, que é um salmo escrito por ele mesmo, este homem é o Senhor, e é ele quem tem nas mãos a nossa vida. Dizemos nossa vida por um mero costume de declarar todas as coisas como sendo nossas, mas a verdade é que ele é o proprietário, único proprietário de toda a existência. Nós o adoramos porque ele produz isso em nós, e não abre mão de que todas as glórias sejam para ele. Ele usa as vidas que nós temos para a glória dele. Todos nós estamos nas mãos dele, querendo ou não. E é uma honra, um privilégio para nós sermos usados para esse propósito, a glória dele. E quando entendemos isso, nossos objetivos ficam mais claros, porque entendemos o sentido de nossa existência, que é glorificar o nosso Criador, render a ele adoração e ações de graças, porque não somos fruto de um mero acaso de filosofias inventadas, mas sim da verdade, frutos da verdade intrínseca na fonte original, a fonte que nunca seca e nos sacia completamente. E para quê? Para a sua glória, e que ele nos use para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o segundo capítulo do audiobook Usados para a Sua Glória, subtítulo Tudo faz sentido. Vamos à narrativa. As pessoas olham para Deus e procuram algum sentido no que tange a uma perspectiva, na maioria das vezes imediata. Afinal, Ele é Deus e, por ser Deus, só quer o melhor para nós. E esse melhor precisa ser o quanto antes. Os pedidos de bênção, honra, filhos abençoados, emprego abençoado, enfim, campanhas e mais campanhas têm se intensificado nesses tempos no objetivo de buscar o dono das bênçãos. E uma frase que nós usamos muito no sentido de tentar explicar esses eventos é: eles querem as bênçãos e não o dono das bênçãos. Porém, essa frase é baseada em uma série de erros de interpretação terríveis, porque quando dizemos que vamos buscar o Deus das bênçãos,
Colocamos o Senhor no mesmo pódio ou patamar de outros deuses inventados, porque com isso estamos afirmando que buscamos ao Senhor na expectativa de receber uma bênção, e somente por isso. Quando fazemos isso, dizemos a Ele que Ele não é tão digno assim de adoração, como outros dizem, e queremos dissecá-lo de todas as formas ao nosso bel prazer. Não pedimos que Ele governe, pedimos que Ele escolha alguém que seja certinho, que só promova a paz, que não nos persiga ou não feche nossas igrejas, porque não faz sentido um Deus tão bom querer o mal para nós, ou nossa nação, ou todas as coisas que são dele. Mas o Senhor mesmo nos diz que os pensamentos dele não são os nossos, e faz todas as coisas com a intenção de nos trazer esperança em um futuro melhor. Jeremias 29, 11. Mas precisamos entender, de uma vez por todas, que Ele é justiça pura e imaculada. Não se aplica aos tipos de justiça que temos, com 2 pesos e 2 medidas. E o que não faz sentido para nós, faz sentido para Ele, porque Ele é soberano sobre tudo e todos, incluindo todo e qualquer tipo de governo, como os governos que perseguem e matam nossos irmãos quase que diariamente. E nós demonstramos a falta de amor a nossos irmãos quando queremos pedir a Ele que o tipo de governo que rege nossos irmãos não nos alcance. Dizemos: viu o que os cristãos dos outros países estão passando? Igrejas estão sendo fechadas, está havendo perseguição, prisões, morte, massacre. Então, vamos orar ao Senhor para que isso não aconteça em nossa nação. Nós queremos que o Senhor nos livre da perseguição que nossos irmãos estão passando, fazendo campanhas e proclamações para que esse esteja no poder e este não. Dizemos: vamos colocar nossa confiança em fulano e vamos colocar outros também que pensem só o bem para nós e que não nos persigam, não fechem nossas igrejas, não nos maltratem, porque se colocarmos outros, vamos sofrer como nossos irmãos estão sofrendo. Então, vamos agir com consciência. A consciência, então, começa a tomar o lugar do Espírito em nós, porque não queremos ouvir o Espírito. A partir de agora, vamos ouvir nossa consciência. Queremos estabelecer nosso próprio governo ao nosso bel prazer e dizemos ao Senhor que Ele não sabe governar. O único papel dele é de abençoar nossa nação. Senhor, não nos governe, só nos abençoe. Vamos fazer o seguinte, Senhor. Nós escolhemos quem vai nos governar e o Senhor apenas abençoa este governo, ok? Nós não queremos que o Senhor nos governe, porque o modelo de governo dele é totalmente oposto ao nosso, porque para isso teremos de nos submeter à vontade absoluta dele. E aí já começa o conflito, porque a vontade dele não é a nossa na grande maioria das vezes. Nossos irmãos sofrem em vários países pelo nome dele, são mortos por causa dele, e para ele tudo faz sentido, porque o nome dele é glorificado. E eles entenderam isso e aceitam o governo do Senhor sobre suas nações, tendo ciência plena pelo Espírito de que no mundo há aflições, mas eles têm bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu este mundo, cumpriu todas as Escrituras a seu respeito, honrou cada palavra a seu respeito e vai voltar para exercer seu governo em toda a humanidade, vai matar seus inimigos e eles vão reinar com ele, porque confessaram e confessam que são dele.
Não há outro nome dado no céu, na terra ou embaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum ser humano pode nos salvar. Somente Cristo tem essa dignidade. Precisamos voltar nossos olhos para o nosso Salvador em humilhação, arrependimento, lágrimas, jejum, porque agindo do jeito que estamos, nós negligenciamos o nome de Jesus, e Ele, ao ver isso, não nos confessará diante do Pai e dos anjos, e Ele deixa isto bem claro. E nossos irmãos das outras nações nos alertam, dizendo o mesmo que Mardoqueu disse à rainha Ester, em Ester 4, versículo 13. Leia. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o terceiro capítulo do audiobook Usados para Sua Glória, subtítulo Falsos Irmãos. Vamos à narrativa. Vivemos em um tempo crucial em que, à medida que o retorno de nosso Senhor se aproxima, tudo o que nos cerca direta e indiretamente se afunila ainda mais, e isso justamente pelo iminente retorno dele. Sabemos o que ele nos disse em João 15, 20, que seremos perseguidos assim como ele foi perseguido. E ao negar a perseguição, logo não somos dignos de sermos chamados seus discípulos. Devemos então pedir que nos persigam? A essa pergunta responderemos com nossos atos. Se não temos uma posição de discípulos do Mestre, a perseguição não virá. Porém, se nos posicionarmos ao lado daquele que é soberano, governa sobre tudo e todos, logo atrairemos a perseguição, porque temos a luz, e a luz incomoda as trevas. E quando algo nos incomoda a todo instante, nós desejamos logo resolver a situação, a fim de que esse incômodo cesse. E é exatamente assim que as trevas farão conosco, de todas as formas possíveis, até nos extinguirem. Nós temos o costume de atribuir aos ímpios esse nome, porque parece que combina mais com eles, até por já serem ímpios. Porém, o apóstolo Paulo nos alerta que não é bem por aí que as coisas acontecem. Ele nos relata que em várias de suas viagens na pregação do Evangelho da Cruz, passou por muitos perigos de vários tipos. Até aí, tudo bem, já que em uma viagem em nossos tempos tende a ser perigosa muitas vezes, ainda mais naqueles tempos do apóstolo Paulo. Mas ele cita um tipo de perigo que nós não ficamos atentos, por achar que na comunhão dos santos somos todos um. Este perigo é o perigo entre os falsos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o quarto capítulo do audiobook Usados para Sua Glória, subtítulo Falsos Irmãos, parte 2, um Acã entre nós. Vamos à narrativa. Imaginar que o perigo que imaginamos que venha sobre nós proceda de fora seria o mais lógico no contexto de que nosso inimigo se encontra do lado de fora, fora de nossos termos, fora de nossa cidade, de nossos muros, ou seja, um inimigo entende que é um inimigo e não inicia uma batalha sem traçar metas, porque para o inimigo não faz sentido habitar no mesmo lugar que seu oponente, ou usar as mesmas coisas, ou compartilhar das mesmas coisas, comer na mesma mesa, porque sabe que isso incita o conflito inevitável, por ser justamente um inimigo. Isso é lógico. Porém, para Acã, isso fazia todo sentido. Na opinião dele, Israel e Jericó poderiam viver juntos, compartilhar juntos seus deuses e idolatrias normalmente, e não haveria problema nenhum nisso. A opinião de Acã era que o que Deus rejeita, condena, abomina e amaldiçoa, nós podemos transformar isso em amor e não rejeitar, não condenar ou abominar ou amaldiçoar
e sim amar, porque, diante de Deus, nossas diferenças e opiniões não importam, porque para Ele somos todos iguais. O que Deus não quer, nós podemos querer. O que Deus não tolera, nós podemos tolerar. O que Deus diz que é pecado, nós podemos criar opiniões próprias e desconstruir a verdade, fazendo com que nossas verdades inventadas se sobreponham à verdade que há em nós, ou pelo menos deveria haver. E ainda dizemos que Deus consente com isso. Afirmamos que Ele diz algo nas Escrituras, interpretamos isso à nossa conveniência e declaramos abertamente em nossas redes sociais, ou no trabalho, ou na faculdade, ou em todos os meios. Toda essa narrativa se encaixaria perfeitamente em uma pessoa que não conhece ao Senhor, não aceita seus princípios e não tem comunhão com Ele. Porém, estamos falando de alguém que tinha ciência plena das leis do Senhor desde pequeno, junto à sua família, ao seu povo, e contemplou todos os eventos realizados pelo Senhor, a olho nu. E essa pessoa ouviu de Josué todas as ordens que o Senhor deu a respeito da destruição de Jericó, porém decidiu ter outra opinião a respeito de tudo aquilo que seus irmãos e ele ouviram, e de posse dessa opinião própria, simplesmente fez tudo ao contrário do que Deus disse. E para ele estava tudo bem. Convivemos com muitos Acãs em nosso tempo, e à medida em que se aproxima o retorno de nosso Senhor, a intensidade deles se expande rapidamente, porque na verdade sempre tiveram as intenções de Acã, mas o Senhor deseja fazer muitas exposições nesses tempos no que tange a falsas doutrinas de falsos irmãos que estão ao nosso lado adorando, ao nosso lado orando, ou chorando, ou levantando as mãos em rendição e lágrimas de arrependimento, mas pensam ser algo normal se apegar e levantar bandeiras e tomar posse do que o Senhor já disse que é amaldiçoado por Ele mesmo, e conquistam a muitos incautos, misturando o santo com o profano, e querem estar com Deus e Jericó ao mesmo tempo, com a bênção e a maldição ao mesmo tempo, com o Senhor e o diabo ao mesmo tempo. E atribuem ao Senhor o motivo de agirem assim, distorcendo as Escrituras a seu próprio entendimento, afetados pela cegueira que o Deus deste século coloca em seus olhos e se sentem bem consigo mesmos, seguindo ideologias profanas, entristecendo o espírito, desonrando ao Senhor com suas opiniões demoníacas e aos domingos oferecendo um culto ao Senhor junto a seus irmãos. A palavra não os incomoda mais, porque eles a distorcem diariamente, agindo como autossuficientes e negando a Jesus Cristo com seus atos perante seus irmãos e os anjos, legítimos enganadores fiéis ao anticristo que os convoca diariamente para o seu exército diabólico na terra. Falsos irmãos anticristos entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o 5º capítulo do audiobook Usados para a Sua Glória. Subtítulo: O Senhor Revela. Vamos à narrativa. Após a destruição de Jericó, Josué e o povo estavam convictos de que haveriam de destruir Ai com facilidade. E estavam corretos, porque o Senhor dos Exércitos havia entregado nas suas mãos a Jericó, e com toda a certeza também entregaria a Ai. Muitos podem entender essa postura como soberba, mas entendem erradamente, porque o Senhor não aceita os soberbos em sua presença. A postura de Josué e o povo, logo após a informação dos espias, era uma postura de fé.
Eles não tinham fé que venceriam por si sós, mas sim fé de que o Senhor venceria novamente, como de costume, e entregaria a cidade a eles. Fé baseada totalmente em uma pessoa que é o autor da fé, o autor e o consumador da fé. E é essa a postura em que estavam. O Senhor poderia tê-los honrado como das outras vezes, independente do pecado que Acã havia cometido. Afinal, só ele tinha ciência do fato ocorrido. Mas o Senhor é justo, e a sua justiça em nada é comparada à nossa. O que nós entendemos como injustiça, ele exerce justiça. Justiça sem mácula. No verso 11 do capítulo 7, ele deixa bem claro ao dizer a Josué quem pecou. O povo. Coloca todos no mesmo nível, sem citar nomes, porque todos pertencem a ele, inclusive Josué. Coloca tudo na mesa, explicando exatamente o que aconteceu e o motivo por que eles não venceram a cidade de Ai. Porque estavam amaldiçoados, e ele não habita no meio de um povo amaldiçoado, que não o conhece como Senhor e deturpa sua lei, criando opiniões próprias, dizendo que essas opiniões são baseadas nas suas escrituras, e incita essas opiniões ideológicas no meio do povo que é dele, mas por fazer vista grossa, na maioria das vezes, com medo de perder um irmão, acaba por ser contaminado com a maldição e é visto como anátema aos olhos do Senhor. Mas o Senhor quer revelar os malditos no meio do seu povo. Muitos serão expostos nesses tempos, porque é necessária a exposição para que possamos ter as armas necessárias para o combate em nosso meio. Porque se não combatermos os anátemas entre nós, corremos o sério risco de sermos considerados também amaldiçoados pelo Senhor, pois ele não será mais conosco. Falsos irmãos têm trazido para o nosso meio ideologias demoníacas que ferem os princípios da sã doutrina, maculando a noiva e entristecendo o espírito, trazendo anátema para o nosso meio e agindo como se tudo fosse absolutamente normal. Acã achou normal trazer os despojos amaldiçoados e ainda dizer que eram produtos bons. Mas nada é bom quando o Senhor amaldiçoa, nada é normal quando fere a lei do Senhor. Não posso simplesmente achar normal o que o Senhor diz que não é. Não podemos permitir o anátema no meio de nós, se o Senhor não quer isso. Senhor, por amor ao teu nome, revele o anátema em nosso meio e nos dê estratégias para o combate. Por seu Espírito nos guie nesta peleja, nos use para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o 6º capítulo do audiobook Usados para a Sua Glória. Subtítulo: O Senhor Revela, parte 2. Vamos à narrativa. Nosso Senhor nos diz que é inevitável que haja ocorrências que levem o povo a tropeçar, mas ele alerta a quem pensa em fazer isso, que as consequências desses atos não são nada agradáveis, e seria até melhor que essa pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, porque a ira de Deus é muito pior do que a morte. Eu não posso simplesmente afirmar que algo é correto e, em cima desta afirmação, declarar que isso está nas Escrituras, que o Senhor falou. Isso é um absurdo, porque fazendo isso, estou dizendo que ele é mentiroso e não cumpre com sua palavra, e tudo o que falo, penso, opino, argumento que vai contra o que está nas Escrituras, não sou um cristão. Na verdade, nunca fui e engano a mim mesmo.
Penso em enganar a Deus e a meus irmãos, mas engano a mim mesmo. E neste caso estou totalmente perdido, porque a repreensão de Deus me alcança, e ele também usa muitos de seus servos para me repreenderem. Mas não há mais efeito porque não ouço mais o Espírito, ou seja, a repreensão vem, mas bate de frente com minhas muralhas intransponíveis, reforçadas de comichões nos meus ouvidos. E se o Espírito não me convence mais, nem eu mesmo posso me convencer, porque meu coração me engana e diz que eu posso me salvar, posso ter minha opinião, minha ideologia, meus padrões, meu corpo, minhas regras, minhas bandeiras, dono de mim mesmo, e cultuar ao Senhor livremente no amor que Ele tem para conosco. De onde eu tiro essa ideia insana de que céu e inferno podem caminhar juntos? Digo que reconheço Jesus como meu Salvador, mas concordo que crianças não sejam salvas. Digo que o Espírito habita em mim porque sou templo, mas concordo que as pessoas destruam seus corpos de todas as maneiras. Digo que tenho um casamento bíblico, mas concordo que as pessoas façam de suas vidas o que desejarem, inclusive sexualmente. Digo que o Senhor é justiça, mas discordo de pessoas que Ele mesmo usa para exercer justiça. Concordo com ideologias demoníacas que eu mesmo camuflo para poder ter uma razão de desculpas a dar em reuniões em que eu digo que o Senhor está, mas na verdade Ele já não está há muito tempo, porque não tem comunhão com o anátema. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o 7º capítulo do audiobook Usados para sua glória. Subtítulo: O mundo não nos odeia. Vamos à narrativa. O modo como agimos demonstra o que somos diante do Senhor, e nossos atos indicam para qual glória estamos sendo usados. Se para a glória de nosso Senhor ou do diabo. Porque não há possibilidade nenhuma de agradar aos dois senhores. Na verdade, nem deveria haver discussão em nosso meio a respeito disso, porque se entendemos a obra de Cristo na cruz, entendemos que Ele é o nosso Senhor e não há outro. Porém, o Senhor nos diz, nos nossos olhos, que nós mentimos ao dizer que só temos Ele como nosso Senhor. E isso é a verdade. Nós temos ídolos em nossos corações e deixamos que esses ídolos nos abracem e descansamos em seus braços e nos deixamos ser usados para a glória deles. Queremos ser usados para duas glórias, mas não existem duas glórias, porque a glória só pertence ao Senhor. Mas inventamos outra glória para satisfazermos nossos desejos ideológicos insanos e levantamos bandeiras de defesa e ataque para proteger nossos ídolos. Muitas falsas interpretações das Escrituras têm surgido a respeito do que o Senhor é, e muitos dizem que Ele falou isso ou aquilo, que aprova isso ou aquilo, quando na verdade Ele não falou nada, não aprova nada, e isso quem faz não são os de fora, são os de dentro. Somos nós. Nós fazemos isso porque não queremos que o mundo nos odeie. E não estou falando aqui de um ódio na sua normalidade ou por questões políticas, assim como Cristo disse que aconteceria. Porém, isso não está acontecendo por nossa causa, porque nós queremos abraçar o mundo apoiando tudo o que o Senhor nos diz que não apoia. O mundo está nos aplaudindo. Não incomodamos mais, porque concordamos com eles. E isso está errado, porque eles é quem deveriam nos odiar pelo que somos, que é cristãos, e não pelo que seguimos, ou pelo que acreditamos, ou por nossos princípios, ou etc. Nada disso se enquadra ao reino que nós pertencemos,
que é o único reino puro de justiça e verdade. O mundo não nos odeia por nossa causa. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o 8º capítulo do audiobook Usados para a Sua Glória, subtítulo O Mundo Não Nos Odeia, parte 2. Vamos à narrativa. Nossos irmãos perseguidos já entenderam o que Jesus disse em João 15, de 18 a 21, e não pedem que o Senhor os livre, porque entenderam todo o sentido de seus sofrimentos. Um homem, um nome. O único homem, o único nome que é digno de que sofram perseguições, afrontas, prisões, mortes. O homem sobre todos os homens, o nome sobre todos os nomes. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então eles simplesmente pedem que Ele os fortaleça nessa batalha, e Ele os atende. Por isso Paulo dá uma ordem a Timóteo, dizendo: sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. É uma batalha em que já sabem que Cristo é o vencedor, e como bons soldados em serviço, não se permitem envolver em negócios da vida civil, porque seu objetivo é agradar aquele que os recrutou para a guerra. E é necessário que, em meio a muitas aflições, ingressemos no reino de Deus, não para se salvarem por essas obras, mas sim porque é necessário, porque entenderam tudo. Se nós entendemos algo no que diz respeito à obra de Cristo em nosso favor, reabrindo o caminho que nós fechamos ao Pai com seu sangue precioso, nos transportando das trevas para a sua maravilhosa luz, nós corremos o sério risco de não termos entendido o suficiente, porque nesse quesito, nossos irmãos estão muito à nossa frente. E nós deveríamos nos envergonhar disso, porque enquanto eles pedem que o Senhor os fortaleça nas perseguições, nós pedimos que o Senhor nos livre delas. Enquanto eles pedem ao Senhor forças, nós pedimos paz em nossa nação. O que é sem lógica, porque os ímpios também pedem paz. E nós nos juntamos aos ímpios nessa petição pela paz, fazendo com que eles nos amem a cada dia mais, ao invés de nos odiarem, como já odeiam a nossos irmãos perseguidos. Nós não demonstramos amor por nossos irmãos ao pedir que o Senhor não permita em nosso meio as perseguições que eles já passam, e agindo desse modo, não obedecemos aos mandamentos de Jesus em João 13, 34 e 35, porque não amamos os nossos irmãos, e por isso ninguém nos conhece como discípulos dele, porque não queremos ser incomodados, e por esse motivo não pregamos o Evangelho. Porque não existe falso Evangelho. O Evangelho é um só desde o início. O que existe são hipocrisias, ideologias demoníacas, falsos martírios, libertinagem satânica e outros podres em nós, que o Senhor fica enjoado ao sentir o mau cheiro. É isso que o mundo vê em nós, porque somos parecidos. E é isso que pregamos para não sermos incomodados. E tem dado certo, porque nossas discussões são sobre homens mortais e não sobre Cristo. Nós costumamos dizer: esse prega demais, esse ensina demais, esse governa demais, esse é o cara. Enfim, satisfazemos nossos ídolos de estimação e não falamos de Cristo, não pensamos nele. Não somos perseguidos por causa dele, mas sim por causa de homens mortais, pecadores como nós. A que ponto chegamos? Louvado seja o nome do Senhor. Este é o 9º capítulo do audiobook
usados para a sua glória. Subtítulo: O mundo não nos odeia, parte 3. Vamos à narrativa. Não somos mais tão perigosos como antes. Estamos pacíficos e totalmente inseridos na sociedade como bons cristãos. Até nisso já nos denominam. Bons cristãos e cristãos ruins. Os bons cristãos se envolvem pacificamente na sociedade. Não pregam, não se excluem de programações ou atos que a sociedade criou para ela, ou seja, a própria sociedade entende que nós não devíamos nos envolver em suas programações. Mas a demanda tem sido intensa nesses dias de bons cristãos por todos os lados. Então, a sociedade diz: bem, você é diferente dos outros evangélicos. Você gosta de se enturmar, de fazer o que a gente gosta. Nós temos o mesmo pensamento. Então, pode entrar, porque a gente vê que você é um bom cristão. Porque tem muitos fanáticos aí que falam de uma tal de luz que não se mistura com trevas, que tudo é pecado e tal. Mas você não. Você é diferente, é divertido, é legal. Eu gostei de você. Entenderam? Nós falamos a mesma língua deles, porque não queremos ser incomodados. E também ficar falando de Jesus toda hora às vezes enjoa. Nós já fazemos isso nas reuniões, então não precisa ficar falando toda hora. Se eles forem escolhidos pelo Senhor, na hora certa Ele faz as coisas acontecerem. O mundo não nos odeia porque não incomodamos. E você geralmente odeia aquilo que te faz mal. E como não pregamos o Evangelho, que é o que faz mal, porque o Evangelho aponta para nossos pecados, não há então motivos para nos odiarem. No evento em que os reis Acabe e Josafá faziam planos para tomar Ramote-Gileade da Síria, foram consultados os profetas de todo o povo de Israel, e todos disseram a mesma coisa: pode atacar, porque o Senhor entregará nas suas mãos, ó rei. Para não serem incomodados e não perderem o prestígio do povo e do rei, declararam uma falsa verdade, e ainda afirmando que o Senhor entregaria Ramote-Gileade nas mãos dele, dizendo coisas que o Senhor não disse. Porém, Micaías preferiu o ódio ao invés do abraço, e sofreu as consequências. Até tapa no rosto levou. E isso não aconteceu com os povos inimigos, mas com seu próprio povo, seus irmãos, que também conheciam ao Senhor. Ao preferir a verdade, seremos odiados pela grande maioria de nossos irmãos e pelo mundo. Por amor ao nome de Jesus, seremos presos pela grande maioria de nossos irmãos e pelo mundo, perseguidos pela grande maioria de nossos irmãos e pelo mundo, entregues às autoridades, mortos pela grande maioria de nossos irmãos. Esta é uma verdade que precisamos o quanto antes aceitar, porque tem surgido muitos anticristos em nosso meio, contaminados com o espírito mentiroso que o próprio Senhor colocou em suas bocas, para falarem mentiras a respeito de ideologias satânicas que abraçaram há muito tempo, distorcendo as Escrituras, dizendo que Deus ama a todos do jeito que são e que todos são filhos de Deus. Deus não quer guerra e sim paz, e a igreja precisa estar inserida na sociedade para levar o amor e a paz de Deus, e só falam de Deus em João 3,16. E esquecem que Deus também está em Isaías 63. O Senhor não muda, mas nós queremos mudar. O Senhor não compactua, mas nós queremos compactuar. E por querer agradar ao nosso coração enganoso, o Senhor põe espíritos de mentira em bocas que nos seduzem todos os dias a descansar em seus braços. E nós nos deixamos seduzir e adulteramos contra o noivo. E fazemos como Acabe. Não queremos mais a verdade porque já conhecemos. Queremos outras atrações,
outras novidades. A verdade só diz o que não podemos fazer. Só diz não para isso, não para aquilo, foge disso, foge daquilo. E como não damos ouvido ao Espírito, seguimos as tendências dessa época. Abraçamos o mundo e seu sistema. Nos declaramos inimigos de Deus. Porque a amizade com o mundo é inimizade contra ele. E caímos lentamente na armadilha que nós mesmos criamos. Dizemos que não há problema em estar em alguns lugares ou ter opiniões com nossos irmãos, afinal são todos irmãos, então estamos abençoados. Mas não vamos esquecer em quais bocas o Senhor permitiu que o espírito da mentira entrasse. O mundo não nos odeia, porque nós fazemos tudo o que eles fazem. Micaías não seguiu os pensamentos da maioria e foi odiado por isso, enquanto a maioria teve suas bocas possuídas pelo espírito da mentira enviado pelo Senhor. Logo, se não temos em nossas bocas a verdade, então o espírito da mentira está em nós. O que faremos com essa informação? Louvado seja o nome do Senhor. Este é o 10º e último capítulo do audiobook Usados para a Sua Glória. Subtítulo: Morra. Vamos à narrativa. Temos o entendimento da vida humana no sentido de um ser pensante, que fala, respira, anda, tem batimentos cardíacos, enfim, está vivo, tem existência. Temos o nosso entendimento próprio de vida e morte. Um ser com vida e um ser sem vida, nós podemos notar logo de fato. Porém, o Senhor vê diferente de nós. Algo que nós pensamos estar vivo, para ele estar morto, e vice-versa. E nesse quesito, mais uma vez, o Senhor desfaz todo o conceito de vida que nós imaginamos ter. Vamos nos atentar ao que ele nos diz em João 14, verso 6. O caminho, a verdade e a vida. O caminho é ele. Nós podemos trilhar por esse caminho sem duvidar, sem medo, porque esse caminho nos leva à verdade sobre todas as verdades. E essa verdade nos revela a vida que vivifica nossos corpos mortos em pecado e nos leva para ele mesmo, com voz como de muitas águas. E essa voz nos ordena todos os dias: morra! Eu quero você morto. Porque a vida que nós teimamos em viver não é vida, se ele não for a nossa vida. Então, ele nos ordena a morrer para que possamos viver, e viver nele, viver ele. Ele nos diz bem claramente: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, ou seja, morra, tome a sua cruz e me siga. Ele não quer vivos, ele quer mortos, porque os vivos não precisam de vida porque estão vivos. Porém, o morto só existe se houver nele a vida. Ainda que os que pensam que não precisam dele porque acham que já têm vida, já estão enganados, porque o que eles têm é tudo, menos a vida. Mas nós tendemos a cair nessa mania insana de copiar o mundo em sua opinião já definida. E antes de qualquer coisa, você talvez possa dizer: mas eu não faço, porém respeita quem faça. Já digo que as duas coisas são semelhantes, porque você dizendo que não faz nada que o mundo faça, já está mentindo, e dizendo que respeita quem faz, está consentindo. Então, não vamos agir com hipocrisia aqui. De viver a vida intensamente, e nós andamos de acordo com isso. Porém, o mundo tem um conceito de vida
Errado, mas tem. E ao nos misturarmos a eles nesse conceito, nós dizemos a Jesus que encontramos uma outra vida mais atrativa, sem tantos fuja disso, fuja daquilo, corra disso, corra daquilo, busque isso ou busque aquilo. E ainda essa vida não vê problemas em nos dividir com Ele. Podemos ficar com os dois livremente. O mundo nos diz que podemos andar com Jesus e com Ele. E esse convite o mundo faz a nós porque não há nenhum resquício de resistência em nós quanto a isso. E o mundo já percebeu isso há muito tempo. Pensamos estar mortos, mas o mundo já nos ressuscitou e cedemos nossos corpos a Ele. Deixamos nos alimentar com todo tipo de alimento que nos é oferecido, todo tipo de ideologia e opiniões satânicas, e como bons fregueses, nós sempre voltamos após nossas reuniões com nossos irmãos. O mundo já nos vê como fregueses, porque um freguês sempre volta. Afinal, é freguês. E é isso que nós fazemos. Mas a luz vai nos expor publicamente, porque se nós não o glorificamos, Ele mesmo se glorifica, e a vontade dele sempre prevalece. Sim, Senhor, nos exponha para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor.